Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Somos o povo de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Peço que quem quiser deixar uns comentários, é opcional, pode deixar agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, e eu vou estar lendo e respondendo, tá certo? E peço que quem não se inscreveu no meu canal ainda, está me ouvindo, que se inscreva no canal, tá certo? Vamos fazer uma oração para começar todos juntos. Queridos amados, que o Senhor me use como seu mensageiro mais uma vez, que me tome, Senhor, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que não apenas uma nem 10 mil, mas todas as palavras que eu disser sejam a conta sua e do Espírito Santo do Senhor. Ilumina a mim e as pessoas que estão me ouvindo também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Senhor, pelos três maiores professores do mundo que eles estejam aqui nos ensinando, Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitos falam que antigamente era um Deus, que hoje era outro, né? Mas, será que realmente era? Né? Ah, o Deus dos judeus, agora é o Deus cristão. Vamos ver. Quando a gente vai em Mateus 1, temos uma genealogia de Cristo. E as pessoas que aparecem nessa genealogia de Cristo, elas são todas israelitas? São todas hebreias ou judias? Como você vai chamar? A resposta é não. Né? Nós temos Tamar, né, que aparece lá, que era a nora de Judá. Ela não era israelita, ela era cananeia. Nós temos a Raabe, que era de Jericó, uma prostituta de Jericó, uma meretriz, ela aparece na genealogia de Cristo. Nós temos Ruth, uma moabita. Então quer dizer, e temos alguns descendentes de Salomão que também tinham sangue, eram meio israelitas só, né? Como era o caso, por exemplo, de Roboão. Roboão está na genealogia de Cristo, mas ele não era 100% israelita, pois a mãe dele era estrangeira. E mais, teve outros no caminho, até porque, por exemplo, um dos descendentes de Roboão, o neto dele, o bisneto, casou com a filha de Jezabel e Acabe. E Jezabel era filisteia, ela era idólatra total, sacerdotisa. Então, acaba que indiretamente essas pessoas acabaram estando envolvidas na genealogia de Cristo, né? Mas no caso de Raabe, Tamar e Ruth, aparece o nome delas lá como heroínas, né? Porque elas conquistaram esse direito pelo que elas fizeram, né? Então a gente vê o quê? Que Deus naquela época, ele não era Deus de Israel só. Não. O que ele fez foi escolher o quê? Um povo primogênito para começar um trabalho missionário. Israel não era o povo de Deus escolhido para ser o único povo salvo, o único povo de Deus ali. Não. Israel foi escolhido para ser um representante ali de Deus, para ser os missionários, que através deles Deus ia introduzir a sua mensagem ao mundo. Foram os primogênitos que ele chamou, foram os primeiros que eles chamaram para esse movimento religioso que hoje nós conhecemos como cristianismo. Eles foram os primeiros a serem chamados, né? Tanto que Deus fala lá quando fala para o faraó, se você não deixar sair o meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito, né? Eu vou tirar o seu primogênito. Então, Deus tratava Israel como seu primogênito, mas eles não eram os únicos que podiam alcançar a salvação. Qualquer um poderia servir a Deus lá, bastava fazer o que deveria ser feito, a circuncisão na época, que era necessário,
que é como se fosse o batismo hoje, e poderia servir o Deus único, né? E assim como Israel naquela época, nós adventistas nos consideramos como sendo o povo missionário escolhido por Deus hoje para espalhar a mensagem do Senhor, né? E é assim que nós nos entendemos. Nós não nos entendemos como povo de Deus, como Deus sendo só nós, que a nossa igreja é certa e que as outras são tudo errada. Nós não nos colocamos melhor do que os outros, pelo contrário, né? Nós nos consideramos como uma missão especial, apenas isso. Mas como a nossa cofundadora mesmo disse, vai ter mais gente salva fora da igreja adventista do que dentro. Pra vocês terem uma ideia, né? Porque vai ter muita gente ali de dentro que vai se perder ainda, mesmo tendo acesso mais profundo à palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, não existem dois deuses, é apenas um. É o Deus Criador, desde o início. Só que nós temos que entender que além de ser Deus, de ser misericordioso, Ele é justiça, Ele é Pai. E que pai que não disciplina seus filhos? Deus deu a chance a Faraó e aos povos em volta de se voltarem para Ele antes de tomar qualquer decisão, né? Você vê que nessa última praga aí, que foi a praga dos primogênitos, foi passado sangue nas janelas. E vocês sabem de uma curiosidade? Naquela época, lá no Egito, o nome dos deuses egípcios eram escritos nas janelas, nas portas das janelas da casa, né? Como se eles pudessem proteger a pessoa. Então, quando Deus manda passar o sangue do cordeiro na porta, na realidade ele estava apagando o nome cobrindo o nome dos deuses que poderiam estar ali na porta dos israelitas e colocando dele, né? Mostrando mais uma coisa para os egípcios. Então, enquanto estava lá os egípcios com a proteção de Ape, com a proteção dos deuses deles, e escrito na porta, o povo de Israel teve lá o nome do Deus deles para proteger eles na porta, com sangue, né? O sangue passando lá representando o Deus deles. E o único Deus que evitou a morte dos seus primogênitos foi o Deus único. Quem estava sob a proteção do Deus único se salvou. Muitos egípcios se salvaram ali também, porque eles foram e pintaram as portas. Outros, com medo, não pintaram, mas eles foram para a casa dos israelitas e salvaram seus filhos. Então, muitos dos egípcios foram embora com o povo de Israel, quando Moisés foi embora do Egito com o povo. Então, queridos irmãos, nunca foi o povo de Israel o povo de Deus, não. Israel foi o primogênito escolhido para trazer a mensagem bíblica ao mundo. Mas ele não é o único povo de Deus, né? E é por isso que nós adventistas não falamos que nós somos o povo de Deus, porque nós somos o povo escolhido para abrir caminho para a segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista veio para abrir caminho para a primeira vinda, nós estamos abrindo para a segunda, chamando as pessoas para Deus, né? A gente estuda muito a Bíblia e faz esse trabalho. Claro que nós podemos estar errados em algumas coisas, porque a igreja adventista também é comandada por homens. E somos falhos. Mas nós tentamos levar a verdade e atrás sempre da verdade. Estamos com os olhos abertos para a verdade, seja ela qual for. Então, queridos irmãos, nós temos hoje em dia o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É adventista? Não. É Assembleia? É católico? É Jeová? Não. O povo de Deus são aqueles que estão membros da igreja espiritual de Jesus, que está lá no céu, que é comandada exclusivamente por Ele. Só que para fazer parte dessa igreja, nós temos que aceitar as doutrinas dessa igreja. E quais são elas? Os 10 mandamentos, as leis levíticos, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Pronto. Ou seja, resumindo tudo, quais são as doutrinas dessa igreja? Praticar o bem, ser misericordioso, ser justo, ser humilde, ser caridoso. É essa que é as doutrinas dessa igreja. Será que vocês estão seguindo isso para estar dentro dessa igreja? Será que quando você olha para um ser humano, você
em sofrimento, você sente misericórdia por ele, tenta ajudá-lo de alguma maneira? Ou você vê um ser humano sofrendo, vira as costas e larga ele lá? Será que você é humano de defender um ser humano nesse estado? Ou será que você vai virar as costas como se nada tivesse acontecendo, fosse com você? Hã? Então, queridos irmãos, é assim. Nós temos que entender que todos nós fazemos parte do povo de Deus. Quando a pessoa fala, só é filho de Deus quem é batizado. Não, isso não é verdade. Nós todos somos filhos de Deus. Porém, tem muita. Quem é batizado é um filho obediente. E quem não é o filho rebelde. Porém, tem muitas pessoas que são batizadas e são filhos rebeldes. Por quê? Porque é um falso batismo, porque o batismo não mudou a pessoa. A pessoa continua sendo a mesma errada. Então, filhos de Deus, obedientes, são aqueles que são obedientes. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Não tem mais de criatura de Deus. Nós somos filhos dele. E ele trata-nos como se fôssemos seus filhos. Então, ele vai sim punir quando for necessário. Não é porque ele se apresentou como Deus misericordioso de amor, que morreu, sacrificou por nós na cruz, que morreu por nós, que ele deixou de ser o Deus disciplinador. Não, ele continua sendo disciplinador. Só que hoje em dia, ele não tem mais uma nação para ele disciplinar. Ele disciplina individualmente cada um de nós. É com uma doença, é com um acidente, é com um livramento, é com uma pessoa se machucar de alguma maneira, é com uma perda, de alguma maneira ele chama atenção. Ele vai indo e cada vez que a pessoa não ouve ele chamando, ele vai mais forte, até que ele percebe que a pessoa realmente não quer, rejeitou ele mesmo, aí vira um pecado contra o Espírito Santo e ele se retira da pessoa de uma vez. Ou a pessoa morre, ou vai estar à mercê do inimigo para sempre. Infelizmente. Então, mas Deus fará de tudo. É claro que ele vai sofrer muito mais do que a gente. Ou você acha que ele se alegra de ver alguém com uma perna quebrada, alguém ferido de um acidente, alguém morrendo? Não. Ele não se alegra disso. Pelo contrário, ele sofre mais que a gente. Você já viu um pai se alegrar de um filho sofrendo? E Deus o que é? Nosso pai. Ele não vai se alegrar disso. Pelo contrário. Ele vai sofrer mais que a gente. Mas ele é obrigado a fazer isso. É que nem um pai. Você acha que um pai sente bem em pegar um chinelo e dar uma chinelada no filho? Ou uma correada? Uma cintada? Não. Mas às vezes é necessário. Né? Às vezes é necessário. Esse pai vai doer mais nele do que no filho. Mas ele tem que fazer para disciplinar seu filho para que ele não vire um bandido. Para que ele não faça as coisas erradas na vida, para que ele aprenda. Né? É claro que a gente tem que saber o limite. É claro que a gente tem que saber que a gente não pode deixar a ira nos controlar e a gente bater mais do que deve. E a gente também não pode achar que qualquer coisa que aconteça, eu devo ir lá e dar uns tabefe no meu filho. Não. Eu posso simplesmente conversar com o meu filho e orientá-lo, né? Dar um castigo. E é o que Deus tenta fazer muitas vezes. Primeiro, ele tenta de todo jeito chamar a atenção da pessoa. Pessoas pregando, pessoas tentando chamar a atenção. Quando ele vê que aquilo ali não está sendo suficiente, aí então ele parte para a parte mais pesada. Né? Aí é que vem então o que seria uma chinelada do ser humano, uma coisa. Só que a de Deus é muito mais forte, porque um tapa de Deus, uma chinelada de Deus, a mão dele é muito pesada. Como minha mãe fala, a mão de Deus é pesada. Quando ela desce, você sai de baixo, porque o sofrimento é grande. Né? Então ele vai disciplinar, ele vai. Mas agora ele disciplina cada um individualmente. Né? Não tem mais nação de Deus, agora nós somos independentes de nação. Então cada um é responsável pela sua salvação, cada um é responsável pelos seus atos. Então, não é porque eu estou fazendo coisa errada que Deus vai punir a igreja. Não, ele vai punir a mim. Então ele é mais justo. Né? Até porque
se ele ficasse punindo todo mundo, tinha gente que que não merecia isso, né? Agora, na época ali do Velho Testamento, ele deu chance a todas as nações. Você acha que as nações de volta lá de Israel, os Moabitas, o Edom, todos os povos ali daquela área, os cananeus, os Jericó, o povo de Ai, eles não sabiam tudo que aconteceu no Egito, as pragas, os feitos, o mar vermelho se abrindo, eles sabiam. É claro que eles sabiam, né? Mas não creram. Você viu que Raabe sabia. Se ela sabia lá em Jericó, todos os outros povos sabiam também. Porém, eles não creram e acharam que eles poderiam. O Jericó achava que eles não iriam conseguir de jeito nenhum passar pelas muralhas. Só que eles não esperavam que o Deus único ia derrubar as muralhas. E para ter certeza que foi Deus que derrubou as muralhas, a parte da muralha onde morava Raabe ficou intacta. Só aquele pedaço. O resto, toda a muralha caiu. E não é uma muralha de um murinho qualquer, não, é uma muralha intransponível, é uma muralha que tinha muita fundação, muito ferro, concreto, é uma muralha muito forte. E ela cercava a cidade toda. Então, você imagina essa cidade, ela não era tão longa assim. Mas era uma cidade que deveria circular ela, o perímetro dela, né, a circunferência dela deveria dar, acredito eu, que pelo menos uns, uns 20, talvez uns 20 quilômetros para circular ela. Era uma cidade grande, não era uma coisa pequena. Jericó era grande. Né? A circunferência, eu falo, não a área toda. Ou talvez um pouquinho menos, não sei, mas era uma coisa grande. Então era uma muralha muito forte. Né? Que eles falavam que ninguém passava aquelas muralhas. Falavam que era intransponível. Mas Deus a derrubou. E aquele pedacinho sobrou. Então, se alguém tivesse implodido as muralhas, ela teria caído inteira. A casa de Raabe não teria sido salva. Claro que foi por proteção do Senhor. Né? E como prova, essas ruínas existem até hoje em Israel. Porque Josué proibiu de reconstruir aquele lugar, por ordem de Deus. Né? Então, queridos irmãos, nós vemos o poder de Deus. Você vê que mesmo sabendo tudo isso, e vendo as muralhas caírem, vendo o poder de Deus, Acã, que era um israelita, ele não creu no Senhor e não temeu a ira de Deus, né? E foi lá e roubou o espólio de guerra que não era para levar. E você viu as consequências que ele foi apedrejado. Se ele, Acã, que estava ali, né, no Israel, que era um israelita, ele não, provavelmente ele era criança quando aconteceram esses feitos aí. Que ele passou 40 anos no deserto, mas provavelmente ele viu as pragas, tudo. Então, Acã, você acha que eles, vendo tudo, ele ainda não temeu o Senhor? Você imagina quem não viu. Mas Deus deu ali a oportunidade para todos os povos, todos os seres humanos daquela época. Eles viram os acontecimentos e todos eles poderiam se voltar a Deus ali. Mas eles se recusaram. Então foi onde Deus agiu, né? Então eles tiveram a oportunidade. Israel não ganhou aquelas terras de mão beijada, como muitas pessoas falam. Não, eles ganharam de mão beijada aquilo ali. E foram lá e tomaram as terras lá na marra, na guerra. Não. Eles conquistaram o direito, eles pagaram por aquelas terras a Deus, que é o proprietário daquelas terras. Eles pagaram o direito de estar ali com a escravidão que eles ficaram 400 anos no Egito escravizados. Então eles pagaram aquelas terras. Então, depois que eles saem de lá, com as terras pagas, eles foram lá e ainda conquistaram as terras com o esforço dele na luta ali, nas guerras. Guerreou contra Jericó, Deus só derrubou as muralhas. Mas quem foi lá dentro e matou os soldados, e matou o rei, né, e destruiu a cidade, foi o povo. Quem destruiu Ai foi o povo, os outros reis ali da volta foi o povo. Não foi Deus. Né? Então, eles conquistaram aquelas terras. Deus, claro, deu a vitória a eles. Mas eles conquistaram, eles tiveram que lutar. Teve vários, com certeza, que morreram na batalha. Nas batalhas. Né? E eles conquistaram aquelas terras. Né? Deus poderia muito bem ter jogado
um raio lá e dizimaram tudo ali, aqueles povos, eles só assumiam a terra. Não, Deus fez eles lutarem pelas terras, para eles darem valor. Nem assim eles deram valor, né? Então, queridos irmãos, é isso. Nós todos somos o povo de Deus. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, tem que falar. Houve um tempo atrás que o nosso povo, que o povo de Deus o nosso povo, o povo de Deus foi escravizado, foi não sei o quê. Porque nós fazemos parte dessa história. Se nós dizemos povo de Deus, nós fazemos parte. Porque Israel era o primogênito do Senhor, né? Israel era o primogênito. Mas ele não era o único, né? Então é assim, queridos irmãos, que todos nós podemos entender. Israel perdeu o direito de primogenitura, né? Não esqueça disso. Por quê? Porque eles rejeitaram o Senhor. Porque eles rejeitaram Jesus. Ali, então, eles perdem, assim como Esaú perdeu o direito de primogenitura, assim como Rubem perdeu o direito de primogenitura, assim como Ismael também perdeu o direito de primogenitura, Israel também perdeu. Porque deixou de adorar a Deus, rejeitou o Filho do Senhor. Hoje, nós não temos mais o primogênito de Deus, né? Israel é a primeira nação escolhida por Deus, mas não tem mais o direito à primogenitura. Agora, se eles querem se salvar, tem que ser igual a nós. Tem que lutar por Deus, aceitar Jesus e salvar junto com todo mundo. Eles não têm mais nenhum privilégio, né? Então é assim, queridos irmãos, que nós possamos servir o Senhor, entender que nós somos o povo de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós devemos ser obedientes e tementes a esse Deus que é o nosso Pai. Foi Ele quem nos deu a vida, né? Os pais, a gente fala, nós temos a vida. Não, Deus nos deu a vida. Vocês, pais, são apenas amas de leite ali, podemos dizer, ou barriga de aluguel, podemos até dizer isso, ou mesmo babás que Deus escolheu para que vocês orientassem o filho dele até que eles pudessem andar com as pernas. Os filhos de vocês não pertencem a vocês, pertencem ao Senhor. Quem é o pai é Ele. Entendeu? Ele é o nosso pai. Ele é o Criador. Foi ele quem fez o boneco de barro lá junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o boneco de barro com a orientação do Pai. Deu o sopro de vida para a gente ter vida. Foi Ele. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Como que você quer ser um servo do Senhor se você não obedece? Como você quer que Ele chame de filho se você é rebelde com Ele? Entendam isso. Ele é Pai. Ele vai disciplinar. Não esqueça disso. Ele é amor. Ele é justiça, misericórdia, ele é humildade, ele é misericordioso, mas ele é justiça, ele é pai. E um pai é amor. E a pessoa que ama tem que disciplinar. A pessoa que ama tem que ser justa. A pessoa que ama tem que dar liberdade. E é justamente isso que Deus faz com a gente. Ele dá liberdade para nós. Ele nos protege, nos ampara quando necessário. Tá certo? Ele é justo com nós. Porém, ele também tem que disciplinar nós como qualquer outro pai. E é o que ele faz. Então, temam a ira do Senhor. Porque o que está escrito em Apocalipse é terrível o que vai vir. As pessoas devem ter medo da ira do Senhor. Porque não sabem o que Deus faz com uma pessoa para trazer ela para Ele. Ele sofre mais do que a pessoa. Mas Ele vai fazer a pessoa sofrer o que for necessário para a pessoa se voltar para Ele. Tudo que Ele quer é salvar. Ele não está judiando que a pessoa sofrer. Não, ele está judiando. Ele não está judiando, ele está disciplinando para que a pessoa se volte para ele. Que a pessoa entenda. Porque tem gente que infelizmente só aprende sofrendo. Tem gente que precisa sofrer muito para aprender a ser uma pessoa melhor. Tem gente que sofrendo não aprende, precisa sofrer mais ainda para aprender. E Deus vai chamar a atenção. Ele vai tentar. Por quê? Porque Ele te ama. Tá certo? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Querido Deus amado, obrigado por mais uma meditação. Que nós entendamos que nós somos o povo de Deus. Que nós possamos temer os meus pecados, Senhor. Que nós possamos temer a sua ira, Pai. Sabemos que nós entendemos que o Senhor é Pai. E que o Senhor vai nos disciplinar se for necessário.
que nós tenhamos medo do pecado, para que nós possamos pensar 2 vezes em pecar. As pessoas acham que o Senhor é que é outro Deus, que não é o Deus passado que punia lá, porque foi colocado agora como Deus de amor. Mas nós sabemos, Senhor, que não é verdade. Que o Senhor continua sendo Deus disciplinador, porque você é pai. E um pai que se preze disciplina os seus filhos. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo neste momento, Senhor. Seja elas inscritas no meu canal ou não, e as pessoas que não estão me ouvindo, Senhor. Dê um excelente fim de sábado a todas elas, Pai. Ilumina todos nós, Senhor. Que assim seja, eu agradeço, glorifico e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, sejam obedientes ao Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele só quer o nosso bem. Ninguém quer mais bem a nós do que o Senhor Jesus. Do que Deus Pai, do que o Espírito Santo. Essa Trindade maravilhosa está fazendo de tudo para nos levar para a vida eterna. Até morrer por nós, Jesus veio e morreu. Agora, só falta a nossa escolha. Só depende de nós ir para a vida eterna. Não depende de Deus mais. Porque a parte dele ele já fez. Agora, é nós que temos que decidir se nós vamos ou não. É a nossa atitude que vai decidir. É a maneira como eu vou escolher encarar o mundo, que eu vou agir, que vai decidir se eu vou entrar ou não na terra prometida de Jesus, que é a vida eterna. Tá certo? Cabe nós decidirmos a salvação individual. Cada um tem que fazer a sua escolha. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Falou!